Agora presta atenção, muita gente acha que colesterol normal protege contra o infarto, e isso é um erro. Mais da metade dos infartos acontece com pessoas com colesterol normal. Então a pergunta agora é simples: o que realmente causa um infarto? Hoje você vai entender os fatores silenciosos que estão destruindo suas artérias, mesmo com exames aparentemente bons. E no final eu vou te mostrar o erro mais comum, que faz pessoas saudáveis terem um infarto inesperado. O problema é que o colesterol virou o vilão principal, mas ele é só uma peça do jogo. O infarto não é causado por um número, é causado por um ambiente inflamatório. E é aqui que quase todo mundo erra. Vou te mostrar agora os fatores que realmente importam. Primeiro, resistência insulínica. Um dos maiores riscos para o infarto não aparece no colesterol, aparece na insulina. Quando a insulina começa a subir, o corpo entra em um modo inflamatório. Isso gera inflamação na parede dos vasos, formação de placas, aumento da coagulação e o mais perigoso, a glicose pode estar normal, mas a insulina já está alta, ou seja, o problema já começou e ninguém percebeu. Coloca aqui nos comentários qual a dosagem da sua insulina e se você já dosou ela em jejum, que eu vou te responder se tá bom ou se tá ruim. E isso se conecta diretamente com outro fator ainda mais negligenciado. Número 2, sono e apneia. Se você ronca, presta atenção nisso aqui, Durante a noite, seu corpo pode estar parando de respirar. E isso vai causar o quê? Queda da oxigenação, aumento do cortisol, picos de pressão e aumento da sua inflamação. Ou seja, seu coração não descansa. Ele entra num estresse todas as noites. E isso aumenta muito o risco de você ter um infarto, AVC e arritmias. Agora, pensa comigo, não adianta tratar o colesterol se você está se asfixiando toda noite. Terceiro fator aí, homocisteína. Homocisteína é um dos exames menos solicitados na maioria dos check-ups. E a homocisteína nada mais é que um aminoácido que nosso corpo produz. Só que o acúmulo dele no nosso sangue vai causar vários problemas. Então é preciso reduzir esses níveis de homocisteína. Esse é um exame que quase ninguém pede, mas deveria, tá? A homocisteína alta machuca diretamente a parede das artérias. Ela aumenta essa inflamação dos vasos sanguíneos, causa disfunção, formação de coágulo, risco de ruptura daquelas placas de colesterol. E geralmente ela está ligada a uma deficiência de diversas vitaminas, estresse e alimentação inflamatória. Agora, uma dica de ouro. Sabe por que pouca gente pede homocisteína? Porque a grande maioria não sabe tratar e não existe um remédio para baixar. É pela suplementação. Vitaminas do complexo B, como B12, B6, B9, selênio, zinco, colina, em níveis adequados vão ajudar a ativar diversas enzimas do seu corpo que vai fazer a conversão dessa homocisteína, que é maléfica, em metionina, que já não vai trazer problema para você. O quarto fator, LDL oxidado. Aqui entra um divisor de águas. Por quê? Todo mundo acha que dosar o LDL, esses exames simples de LDL, e estar normal vai te proteger de um infarto. Só que o que importa não é a quantidade de LDL, é a qualidade dele. E dosar o LDL oxidado é o que vai mostrar qual é o colesterol que está formando placas em você. O ideal é você estar com esse LDL oxidado em níveis muito baixos. Nem todo LDL é igual. O problema não é o colesterol em si, é o colesterol que está oxidando. Quando o LDL oxida, ele vira uma partícula inflamatória e ele entra na parede lá dos seus vasos sanguíneos e inicia a placa de aterosclerose, que é a placa de colesterol. E você sabe o que oxida o LDL? Estresse por conta do cortisol, sono ruim também pelo cortisol, resistência insulínica, alimentação ruim. Ou seja, de novo,
O problema é o ambiente e não um fator isolado. Número 5, estresse crônico. Esse é um fator mais subestimado. Cortisol alto por muito tempo gera o quê? Pressão alta, altera sua glicose, inflama seu corpo, piora seu sono. Isso cria um cenário perfeito para um infarto. Na prática clínica, o que eu vejo todo o tempo, pacientes com colesterol normal, mas com múltiplos fatores ocultos. E quando você junta tudo isso, o risco dispara. Alguns anos atrás foi publicado um estudo chamado InterHeart. Foi um estudo que juntou mais de 50 países, acompanhou mais de 25 mil pacientes que nunca tiveram infarto ou AVC ao longo de anos. E um dos principais fatores de risco identificado foi o estresse psicossocial, depressão, estresse, ansiedade, equivalendo ao risco de uma pessoa com diabetes. Então as pessoas ficam preocupadas com números, mas esquecem de gerenciar e tratar o estresse. Não existe um exame para dosar seu nível de estresse. Na verdade, é na conversa, é na consulta, onde a gente vai identificar seus pontos de estresse ali que precisam ser melhorados. Agora, se você quer reduzir seu risco de verdade, foca nisso aí, melhora do sono, investigar a apneia, controlar sua insulina, reduzir o uso de ultraprocessados, avalia seu nível de homocisteína, do seu LDL oxidado. Não é sobre um exame, é sobre um sistema inteiro. Agora, o erro mais comum, achar que um exame normal significa saúde. Isso dá uma falsa sensação de segurança e é exatamente aí que o infarto acontece. Se isso faz sentido para você, compartilha esse vídeo, curte ele, porque isso pode literalmente salvar alguém. E tem um ponto aqui, que a maioria das pessoas ignora completamente: o ronco. Roncar não é normal. Roncar pode ser um sinal de que você está parando de respirar à noite, e isso pode aumentar muito o risco de infarto e até morte súbita. No próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente quem precisa investigar, quais sinais são perigosos e como isso afeta diretamente seu coração. E se você perdeu o vídeo anterior, onde eu expliquei como diferenciar uma dor de infarto ou de ansiedade, clica aqui nesse card. E eu também deixei disponível o meu e-book, Como Ter um Coração Saudável, por um preço simbólico. O link está aqui na descrição. Ele serve para você ter um passo a passo prático, saber o que realmente importa no dia a dia e parar de ficar só na dúvida. E se você quiser uma avaliação personalizada, também tem um link para agendar uma consulta comigo.